Bom, gente, boa noite. Eu fiquei responsável pela aula de hipertensão. Essa aula vai ser baseada na diretriz de 2020, tá? Da SBC. Bom, então a definição de hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica não transmissível definida pelos níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento eles vão superar os riscos, sendo ela uma condição multifatorial. Para ilustrar isso, a diretriz traz esse diagrama mostrando como que a gênese por trás da hipertensão primária, no caso, ela é importante esses determinantes sociais, a genética e a epigenética, o ambiente. Mais para frente eu vou demonstrar isso mais detalhadamente, cada um deles, mas o que a gente tem que pensar é que ainda não tem uma fisiopatologia muito bem estabelecida. O que se acredita é justamente essas interações, principalmente pensando nos fatores ambientais desse paciente, a dieta dele, os hábitos que ele tem de vida. E um conceito importante também é diferenciar o que é uma hipertensão primária e secundária. O próprio nome já diz, uma hipertensão primária é a doença propriamente dita, enquanto uma secundária eu tenho uma doença de base causando a hipertensão arterial sistêmica. Bom, os fatores de risco, então, a gente tem a genética, é um fator, sem dúvida nenhuma, mais importante. Idade, a diretriz traz esse dado que 65% dos indivíduos acima de 60 anos, eles têm hipertensão. Sexo e etnia, e assim, comparando homens e mulheres, a gente tem uma diferença, e isso é bem questãozinha de prova básica de residência, comparando homens e mulheres, sendo que as mulheres estão na vida fértil durante a menacme, a prevalência é bem maior nos homens, mas a partir do momento que elas passam da menopausa, por conta da perda do estrogênio e o efeito cardiovascular que ele tem protetor, a prevalência inverte, agora é mais prevalente em mulheres. E a etnia, a diretriz deixa bem claro que aqui no Brasil não tem uma diferença significativa por conta da miscigenação. Obesidade e tabagismo também são fatores de riscos importantes. Ingestão de sódio e potássio. A ingestão média de sal no Brasil é de 9,3 gramas por dia e o máximo permitido que a diretriz recomenda seria 5 gramas por dia. Então a gente passa fácil disso. Sedentarismo, etilismo também, a diretriz considera que indivíduos que consomem 30 gramas por dia, acima disso eles têm um fator de risco aumentado para desenvolver hipertensão, e traduzindo isso em bebidas que a gente conhece, seria uma garrafa de cerveja de 600, 2 taças de vinho, uma dose de destilado. E os fatores socioeconômicos também. Aí eu trouxe aqui uma questãozinha do teste do progresso para a gente pensar sobre essa prevenção primária. Um homem de 27 anos comparece à consulta preocupado com a sua pressão arterial após perder pai por infarto há 2 meses. Ele é tabagista, apresenta um MC de 28 e a PA em ambos os membros foi de 138 por 85. Foram recomendadas mudanças de estilo de vida. Ao final da consulta, o paciente questionou qual das medidas orientadas seria a que mais impactaria no controle da pressão. Baseada nas evidências científicas apresentadas pela última diretriz brasileira de RAS, a resposta ao paciente é: o que vocês acham? Eu iria de perda de peso, hein? Perda de peso? Sim. Qual que você falaria, né? Você tá pensativo aí? Acho que atividade física, meu MC dele é 28. Alguém pensou? Perda de peso também, eu não acho que é perda de peso. Na vida real a gente não separa as coisas em caixinhas assim, né? Tudo junto. Oi? Eu acho que tabagismo. Gabarito letra D. Sei. Aí, justamente isso que a diretriz traz. O controle de peso ele é o mais importante aqui porque o indivíduo ele é esperado pelo menos uma diminuição de 1 milímetro de mercúrio por cada quilo que ele perde. E isso pode atingir mais, pode atingir 2, 3 a cada quilo. Enquanto, por exemplo, a atividade física também é uma perda considerável e importante, 5 a 7 milímetros de mercúrio, mas o controle de peso, sem dúvida alguma, isso todo ano cai no teste de progresso, é o principal aqui. E essa prevenção primária, a diretriz deixa bem claro que o grande foco do SUS tem que ser a abordagem desses fatores de risco. Como a hipertensão ela é uma doença que tem uma prevalência muito alta, o diagnóstico é fácil, o tratamento também é simples, porém é uma doença assintomática, o paciente ele não vai ver sentido em tomar um remédio todo dia, sendo que ele não tem nenhuma queixa. Por que ele vai tomar um remédio sendo que ele está assintomático? Então, esse é o grande foco do SUS que a diretriz fica batendo em cima. Bom,
Como eu disse, é uma doença assintomática, então a gente não tem um sintoma característico dessa doença. O que a gente pode visualizar nesse paciente são as lesões de órgão-alvo. Existem lesões de órgão-alvo crônicas e agudas. E, obviamente, depende de qual órgão está sendo lesionado. Então, começando pelo coração, a gente tem uma lesão de órgão-alvo típica da hipertensão, que é a cardiopatia hipertensiva. O que a gente tem que pensar a gente tem um aumento da pós-carga na hipertensão. Então, o ventrículo esquerdo, de alguma forma, ele vai ter que compensar essa pós-carga aumentada, aumentando o seu trabalho, o que vai causar hipertensão. E a gente tem dois tipos de hipertrofia. A gente tem a hipertrofia concêntrica, em que a gente tem um crescimento dos sarcômeros em paralelo, por isso que a gente tem um aumento da massa e uma diminuição do volume do ventrículo, enquanto a excêntrica a gente tem um crescimento dos sarcômeros em série, por isso que aumenta o volume do ventrículo e a massa ela diminui ou se mantém normal. O típico da hipertensão é a concêntrica. E justamente por conta desse remodelamento, o paciente ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca. A segunda etiologia mais comum de IC é a hipertensiva, só pede para isquêmica, e futuramente esse paciente pode desenvolver uma lesão de órgão-alvo aguda, que seria o infarto do miocárdio. Bom, cérebro, a gente também tem o AVC, né, tanto isquêmico como hemorrágico. A demência vascular geralmente é a segunda etiologia mais comum de demência, e geralmente é aquele paciente que ele não tem nenhum outro fator de risco, a não ser hipertensão. E a gente faz a TC de crânio desse paciente, a gente visualiza aquela microangiopatia, os pequenos infartos, principalmente periventriculares. No rim, a gente tem uma associação com microalbuminúria, arteriosclerose renal devido à deposição de material hialina e uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Nos vasos, a gente tem uma aterosclerose, é só lembrar da última aula, qualquer fator que cause uma lesão endotelial vai recrutar macrófagos ativados que vão fagocitar o LDL, o HDL, e, consequentemente, vai criar aquela capa de gordura, com a migração dos fibroblastos também para, consequentemente, fazer essa capa proteica. E a gente tem a retinopatia, que ela é classificada pela classificação de Keith-Wagner, e, basicamente, o estágio 1 e 2 seriam alterações crônicas. Então, seria um estreitamento arteriolar e o 2, um cruzamento AV patológico. A lógica por trás disso é que esses vasos da retina eles têm que gerar algum mecanismo para se proteger dessas pressões altas. Eles fazem isso justamente fazendo vasoconstrição. E no estágio 3 e 4, a gente, por algum motivo, o paciente ele vai perder esse mecanismo, e no 3 ele vai ter um exudato ou uma hemorragia na retina, e o 4 seria o papiledema, que são consideradas emergências hipertensivas. Bom, o diagnóstico é um diagnóstico simples, a gente faz, existem várias situações que a gente pode fazer, então uma média de 2 consultas maior ou igual a 140/90, a gente fecha esse diagnóstico, uma medida isolada maior ou igual a 180/110 ou alguma lesão de órgão-alvo, a gente já fecha esse diagnóstico, e a diretriz ela sugere esse fluxograma para fazer o diagnóstico. Então, se a gente tem um paciente com uma PA normal, ótimo, a gente só orienta ele a voltar, a repetir essas medidas anualmente ou a cada semestre. Se a gente tem um paciente pré-hipertenso, o que a gente tem que considerar que aquilo talvez seja uma hipertensão mascarada, ou seja, quando esse paciente ele vai para a casa dele, ele tem níveis pressóricos de hipertensão mesmo, mas quando ele chega no consultório, ele é apenas uma pressão normal ou pré-hipertenso. Então, o ideal nesse caso seria a monitorização residencial ou o mapa. E quando a gente tem um paciente hipertenso estágio 1 ou 2, a gente também considera a hipertensão do avental branco, que seria justamente o oposto da mascarada. Ele chega no consultório por conta do efeito do avental, ele tem uma hipertensão, mas na casa dele ele tem pressões normais. Então, nesses casos, o MAPA e o MRPA também estão indicados. Hipertensão estágio 3 a gente já faz o diagnóstico direto, e emergência e urgência hipertensiva também direto a gente já faz esse diagnóstico. Bom, aí a classificação, isso é bem importante para o tratamento, a gente divide esse paciente em diferentes graduações, estágio 1, 2 e 3. A sistólica sempre vai de 20 em 20 e a diastólica de 10 em 10. Então começa em 140/90, vai aumentando conforme cada uma vai aumentando, até chegar no estágio 3, maior ou igual a 180/110.
E é importante também para a prova e para a vida conhecer o estágio pré-hipertensão, porque a gente também vai tratar esse paciente. Pode ser tanto não medicamentoso ou medicamentoso. Então a gente considera esse pré-hipertenso também um paciente que chama a nossa atenção. Bom, na avaliação inicial, a diretriz mostra o que não pode deixar de ser perguntado na anamnese. Então, um histórico familiar é muito diferente de um paciente que chega, por exemplo, 28 anos, que tem um histórico familiar e um que não tem. A gente sobem sinais na nossa cabeça quando a gente se depara com um paciente desses. Fatores de risco e calcular o risco cardiovascular pela calculadora do SBC, pesquisar lesões de órgão-alvo, os hábitos desse paciente, os medicamentos de uso contínuo e rastrear os índices de hipertensão secundária, que eu vou falar mais para frente. A gente realiza um exame físico completo, se possível com a fundoscopia, e os exames complementares, pensando nos fármacos que a gente pode vir a fazer no tratamento e nesse rastreio das lesões de órgão-alvo, a gente sempre deve pedir função renal, eletro, lipidograma, glicemia de jejum e a HB glicada, potássio e o ácido úrico. No eletro a gente aplica aqueles critérios de hipertrofia, Sokolov, Cornell. Bom, então quando que a gente pensa que aquilo pode ser uma hipertensão secundária? A gente suspeita naquele paciente que ele é jovem, então abaixo de 30 anos ou acima de 55, que não tem histórico familiar, fala que nunca foi hipertenso na vida e do nada apresenta esse quadro. O paciente também refratário ao tratamento, a gente vai inserindo várias classes farmacológicas, esse paciente não melhora, e uma lesão de órgão-alvo desproporcional com a história dele. E a gente tem várias etiologias, tanto medicamentosas, endócrinas, não endócrinas. As que a diretriz dá um destaque maior são justamente essas. E quais seriam os achados de cada uma que a gente pensaria nelas? Então, hiperaldosteronismo. Se a gente tem um aumento da aldosterona, esse paciente ele vai reabsorver mais sódio, mais água, consequentemente ele vai ter uma hipertensão. E ao mesmo tempo ele vai aumentar a excreção renal de potássio, então ele pode apresentar uma hipocalemia. Alcalose, uma tentativa do corpo de corrigir essa hipocalemia, ele envia o potássio intracelular para o extracelular, mas ele só consegue fazer isso por um contratransporte com hidrogênio. Então, tirando hidrogênio do extracelular, aumenta o pH, alcalose. Se for um hiperaldosteronismo primário, talvez a gente visualize um nódulo adrenal, por exemplo. Doença renal parenquimatosa. A gente vai ter azotemia, então aumento das excretas nitrogenadas, anemia, lembrar que o rim ele produz a eritropoetina, então esse paciente vai apresentar anemia, edema, anorexia, fadiga. Estenose de artéria renal. Esse paciente pode apresentar um sopro abdominal, aumento da creatinina e da ureia e uma refratariedade ao tratamento farmacológico. Feocromocitoma, que é um tumor da medula adrenal que secreta catecolaminas, esse paciente ele chega com um histórico típico de crises adrenérgicas, com uma tríade clássica de cefaleia, sudorese e palpitação. E além disso, por conta desse excesso de catecolaminas, ele apresenta os metabólitos, seja no sangue ou na urina aumentados, que são as metanefrinas. Coarctação de aorta. Geralmente vai ser um paciente jovem, ele vai ter uma preferência do fluxo sanguíneo na parte superior do corpo dele, comparado com a inferior, então ele vai ter uma redução do pulso femoral, sopro interescapular devido a um turbilhonamento nessa região, fraqueza em membro inferior. Lembrar que essa coarctação, que nada mais é um aperto na aorta, ela vai ocorrer após a subclave esquerda, então daqui para baixo, sempre membro inferior, por isso que a gente tem essa inversão de pulso. Síndrome de Cushing, a gente pensa naquele paciente com uma obesidade central, diminuição do libido, estrias e surtismo, amenorreia devido à supressão do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, faces em lua cheia, giba dorsal e hipocalemia também devido ao efeito mineralocorticoide do cortisol. Apneia obstrutiva do sono, esse paciente ele chega com um relato de roncos, despertares frequentes durante a noite, sonolência diurna, cefaleia matinal. A lógica por trás dessa apneia obstrutiva do sono por algum motivo esse paciente ele tem um relaxamento excessivo durante a noite da musculatura cervical, consequentemente a base da língua cai. Ele vai ter a via aérea ocluída, o corpo vai fazer uma hipercapnia, e essa hipercapnia vai dar uma descarga adrenérgica nele para ele acordar e respirar. O problema disso é que ele realiza isso várias vezes durante a noite, então isso pode levar a um quadro hipertensivo nesse paciente. E as tireoidopatias pode ser tanto hiper ou hipotireoidismo,
um paciente, a gente pensa, né, um paciente com bócio, exoftalmia, um ganho ou perda de peso e uma alteração de TSH e T4. Bom, estratificação. Então, a gente estratifica o paciente, como eu disse, pela pressão dele e depois pelos fatores de risco. Isso aqui acaba que é só decorar, não tem jeito, mas tem alguns bizus aqui que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, independente da pressão arterial desse paciente, se ele é diabético, se ele tem alguma doença cardiovascular, se ele é renal crônico, ele sempre vai ser risco alto, independente da pressão, mesmo que seja para hipertenso. E também estágio 3, independente se ele não tem nenhum outro fator de risco, se ele tem essa pressão maior ou igual a 180/10, esse paciente é alto risco. E o que a gente precisa saber aqui? Paciente que tem alto risco, na primeira consulta eu vou ter uma conduta diferente de quem é baixo ou moderado risco. Bom, então quais seriam as metas e estratégias que a gente vai ter na terapêutica desse paciente? Então os alvos de pressão em uma população de baixo ou moderado risco é sempre abaixo de 140/90, uma população de alto risco, de acordo com aquela estratificação. Eu tenho que manter sempre abaixo de 130/80 e idosos, e aqui eu coloquei um asterisco porque não é qualquer idoso, tem que ser um idoso frágil, um idoso acamado. Nesses casos a gente é um pouco mais permissivo para esse paciente não apresentar sinais de baixo débito. Então a gente pode permitir uma sistólica de até 160. E na primeira consulta, para todos os pacientes, independente se é pré-hipertenso ou não, a gente vai indicar na nossa conduta o tratamento não farmacológico, que é reduzir peso, dieta DASH, exercício, melhorar a alimentação. Aí no estágio 1, sem fatores de risco, que é um paciente de risco baixo, a gente começa com uma monoterapia de primeira linha. Se é um paciente estágio 1 com algum fator de risco, ou E2, E3, ou seja, um risco moderado e alto, a gente já inicia com 2 fármacos de primeira linha de uma vez. E o ideal seria reavaliar esse paciente em 4 semanas após o início do tratamento. Aqui é um fluxograma que a diretriz coloca, ilustrando quais seriam esses fármacos de primeira linha. Então a gente tem os diuréticos tiazídicos, bloqueadores de canal de cálcio, IECA ou BRA, e os beta-bloqueadores eles têm situações específicas que eles vão se tornar primeira linha. Então um paciente pós-IAM, insuficiência cardíaca, uma mulher que não pode utilizar IECA ou BRA porque são fármacos teratogênicos, então nesses casos em específico ele seria primeira linha, mas fora isso, IECA, BRA são sem dúvida alguma preferíveis. Então, como eu disse, se for um paciente de risco baixo, a gente começa com um medicamento, risco moderado ou alto, a gente já inicia com 2. Conforme a gente não alcança a nossa meta, a gente vai adicionando fármacos, sendo que o 4º fármaco seria a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona, mas algo que a gente também tem que ter na cabeça que é importante é que antes da gente pensar em adicionar outro fármaco, a gente sempre verifica a adesão desse paciente, vê se ele está tomando esse medicamento direito, e a gente também otimiza as doses. Se ele estiver usando losartana 50 mg, dá para aumentar até 100. Bom, falando um pouquinho sobre cada classe um pouco mais e quando elas são interessantes de serem utilizadas e quando elas não devem ser utilizadas. Então, IECA e BRA, eles vão, por mecanismos diferentes, diminuir a formação da angiotensina 2. Então, em pacientes jovens, renais crônicos, IC, IAM, gota, no caso da gota apenas a losartana, devido ao efeito uricosúrico, eles são muito bem indicados. Aqui a gente tem um papel importante que esses fármacos eles são nefroprotetores. O que significa isso? Então, por exemplo, um paciente que tem uma nefropatia hipertensiva ou diabética, para eu evitar a progressão dessa doença, esse paciente ter proteinúria, eu tenho que diminuir a pressão glomerular dele de algum jeito. E é justamente isso que o IECA e BRA faz. A angiotensina ela age na arteríola eferente contraindo ela. Então, se eu inibo isso, eu tenho uma vasodilatação e, consequentemente, eu reduzo a filtração. Então, para esse paciente é interessante isso, mas, como eu vou falar ali, esse efeito, inicialmente, ele pode gerar uma ira. Então, assim, é confuso. Esse paciente é um fármaco que é nefroprotetor, mas ele pode fazer uma injúria renal aguda. Porque, inicialmente, ele vai diminuir a pressão glomerular. Então, se é um paciente que está com uma função renal limítrofe, eu não posso inserir esse medicamento. Eu espero estabilizar antes de inserir. Mas se agora já é um paciente renal crônico que está tudo bem, a gente consegue inserir porque ela evita a progressão da doença. E existem outras contraindicações, se for um paciente que tem
um aumento de potássio, eu não posso fazer esses fármacos porque eles vão causar uma hipercalemia gestante, estenose bilateral da artéria renal. É só pensar, né? Se eu tenho uma estenose bilateral, a resposta do nosso corpo é ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se eu inibo isso dando fármacos, eu vou acabar com a resposta compensatória da pessoa. E pensando nos IECA especificamente, devido à inibição da ECA e um aumento da bradicinina, o paciente pode ter tosse seca, angioedema. Aí a gente só trocaria por um BRA. Os tiazídicos, eles agem no canal NCC do túbulo contorcido distal. Por esse motivo, eles vão reduzir o nível de sódio intracelular e, consequentemente, o corpo ele vai tentar compensar isso fazendo uma troca com cálcio. Por isso que a gente fala que esses diuréticos são poupadores de cálcio. Então, ele é muito bem indicado em paciente com osteoporose, por exemplo. Além disso, isso aqui cai muito em prova de residência, é muito importante a gente conhecer os efeitos adversos dele, que são as 4 hipos e 3 hipers, que vai justificar por que ele é contraindicado na DRC, na IC, na IM e na gota. Então, as 4 hipos são hipocalemia, hiponatremia, hipovolemia e hipomagnesemia, por conta desse mecanismo dele. E as 3 hipers são hiperlipidemia, hiperglicemia, devido a uma ação direta em causar resistência insulínica, e hiperuricemia, porque ele compete com o mesmo receptor do ácido úrico no néfron. E aqui ele coloca as doses, né, e a diretriz deixa claro que se a gente utilizar doses acima disso, a gente não vai aumentar o efeito antihipertensivo, só vai aumentar o efeito diurético. E a furosemida e outros diuréticos de alça a gente só vai utilizar em caso de hipervolemia. Bloqueadores de canal de cálcio. Eles são muito bem indicados em pacientes negros e idosos, e eles são contraindicados em pacientes que apresentam um edema de membro inferior ou têm crise de cefaleia. Principalmente porque eles são vasodilatadores direto, então eles vão bloquear os canais de cálcio, tem uma preferência no membro inferior, e eles vão fazer esse extravasamento e aumentar ainda mais o edema dos membros inferiores. Lembrar que a gente sempre utiliza os dihidropiridínicos, os não dihidropiridínicos, como o verapamil, ditiazem, a gente não usa de jeito nenhum aqui, a gente não quer mexer em canal de cálcio no coração, isso é para FA, outras taquiarritmias. Aqui a gente usa os dihidropiridínicos, então lodipino, nifedipino, esses fármacos. Bom, meu foco aqui era principalmente a hipertensão crônica, mas tem algumas coisas de crise hipertensiva que eu não posso deixar de falar. Então a gente divide a crise hipertensiva em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Ambas são definidas como aumento da sistólica maior ou igual a 180 ou da diastólica maior ou igual a 120. Ambas são sintomáticas, mas a grande diferença é a presença de lesão de órgão-alvo. Então, um paciente que chega com cefaleia, náusea e uma sensação de mal-estar, se ele não tem nenhum outro sintoma que indique uma lesão de órgão-alvo, isso será uma urgência hipertensiva. Mas agora ele chega letárgico, com esses outros sintomas, a gente já pensa em uma emergência hipertensiva, né? Uma encefalopatia hipertensiva, por exemplo. A urgência hipertensiva, a gente vai atuar nesses pacientes com uma terapia via oral, enquanto na emergência sempre parenteral, intravenosa de preferência. Esses pacientes na emergência, eles têm um risco aumentado de morte imediata, então preferencialmente a gente pensa em internar ele em uma UTI, e os pacientes em urgência a gente pode mandar ele voltar para o ambulatório, porque não é uma situação que tem um risco de morte imediata. E é importante a gente também diferenciar 2 outros conceitos, que é o RAS crônico mal controlado e a pseudocrise hipertensiva. Nesses 2 casos, o paciente ele vai chegar assintomático. A única coisa que ele vai ter é o aumento da pressão. E a pseudocrise, geralmente, ele tem um histórico de algum evento estressor. Brigou com alguém, chegou lá, mas ele está sempre assintomático. Nesse caso, a gente só pode ajustar e otimizar a dose dele ou ofertar um benzodiazepínico, por exemplo. Aqui são os sinais que fazem a gente pensar em uma possível emergência hipertensiva. Então, o cardiovascular, paciente que está com angina, dispneia, fadiga, tosse, alguma alteração de pulso, pulsos assimétricos, estertoração pulmonar, estase jugular, sopros cardíacos. Isso faz a gente pensar, por exemplo, em uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta, a gente pode pensar, neurológicas, um paciente que apresenta a pior cefaleia da vida dele, tontura, visão e audição alterada, nível de consciência, ele chega letárgico para você,
renais, o paciente pode apresentar hematúria, oligúria, edema, desidratação. Fundo de olho seria interessante a gente realizar, então, como eu disse, né, na classificação 3 e 4 a gente tem hemorragias e exudatos, e na 4 a gente papiledema. Então, chama o oftalmo o mais rápido possível. E os exames complementares mínimos que a gente deveria fazer nesses casos são o eletro, raio-x de tórax, troponina, hemograma, creatinina, o EAS e o potássio. Aí a gente tem uma recomendação geral de como a gente deve reduzir a pressão nesses casos, que é reduzir a PAM em até 25% na primeira hora. Nas próximas 2 a 6 a gente mantém entre 160 e 100 e manter no próximo dia até 2 dias seguintes 135 por 85. Mas isso é uma recomendação geral. A gente tem que sempre individualizar esse paciente. Então, por exemplo, no AVC, se esse paciente chega numa janela favorável para realizar trombólise, a gente individualiza esse paciente, a gente não segue aquilo lá. Então, um paciente em AVC isquêmico pré-trombólise que é candidato, a gente mantém a sistólica abaixo de 185 e a diastólica abaixo de 110. Após trombólise, a gente reduz 5 em cada uma delas. Se for um paciente que está em janela, mas ele não é candidato, a gente mantém abaixo de 220 por 120. E no hemorrágico, o alvo da sistólica é sempre abaixo de 180. Aí a encefalopatia hipertensiva ela pode seguir esse último que eu falei, essa recomendação. Na síndrome coronariana aguda, a gente usa sempre a nitroglicerina para reduzir a pressão desse paciente, já que o niprid ele pode fazer um roubo coronariano, e a gente pode seguir aquela recomendação anterior e encaminhar ele dentro de 90 minutos para o CAT o quanto antes possível. Na dissecção aguda de aorta, a gente tem 3 pilares do tratamento. Primeiro, analgesia potente com opioide, depois reduzir frequência cardíaca e depois a pressão arterial. Sempre reduzir frequência antes da pressão para não aumentar o rasgo desse paciente, já que ele pode fazer um reflexo simpático e ficar taquicárdico. Edema agudo de pulmão também depende da etiologia. Se esse paciente ele apresenta um edema agudo de pulmão hipertensivo, a gente vai vasodilatar ele com um niprid. Se ele tem um edema agudo hipertensivo devido a uma etiologia isquêmica, nesse caso a gente vai realizar nitroglicerina. Além disso, para completar o tripé, a gente tem a furosemida e a VNI, que também pode ser aplicada nesse caso. Crise adrenérgica. A gente também vai individualizar esse paciente. Se ele está tendo uma crise adrenérgica por conta de feocromocitoma, a gente vai fazer um bloqueio duplo, alfa e beta. Então a gente pode fazer doxazosina para bloquear o alfa e propanolol para bloquear o beta. Mas agora, se ele está com uma crise adrenérgica, porque ele cheirou cocaína, obviamente eu não posso fazer beta bloqueador. Esse paciente ele pode fazer uma vasoconstrição coronariana exacerbada e infartar na nossa frente. Então, nesses casos a gente faz, por exemplo, a fentolamina, que é um bloqueador alfa, e pode associar um benzodiazepínico se o paciente continua agitado. E na pré-eclâmpsia, que é aquela mulher que apresenta aumento da pressão arterial e proteinúria após a 20ª semana de gestação, a gente realiza hidralazina e labetalol, esse bloqueio duplo de novo, e a gente tem que sulfatar ela, porque o tratamento antihipertensivo ele não previne a evolução para eclâmpsia. Então a gente sempre faz a sulfatação nessa paciente. Não. Uma dúvida que eu tenho. Tipo assim, você sabe por que no AVC pré-trombólise é 135 por 110 e no pós 180 por 105? Tipo, por que esse controle tão fino da pressão? Porque será que faz diferença 5 milímetros de mercúrio? Eu sempre fiquei nessa dúvida, não entendi. Boa pergunta, não sei. Um cara com o mesmo nome dele com certeza saberia te responder. Na liga do lado, sim, é verdade. Mas é uma boa pergunta, porque eu não sei também. Verdade. Parece muito específico, né? Arbitrário. Tipo, 5 minutos. É que eu acho que, tipo assim, não sei nem se uma coisa que tem um controle tão rígido é só para demonstrar que, tipo, pré-trombólise, você precisa manter uma pressão limítrofe para manter fluxo e depois que trombolizou, teoricamente, agora você já, tipo, reperfundiu, garantiu o fluxo cerebral de novo e agora você passa a prevenir. Mas deve ter motivo, velho. Tudo na neura tem. Isso aí deve ser fruto de alguma pesquisa, tipo assim, encontrar uma faixa ideal. Sim. Pensando em isquemia e reperfusão, pode ter alguma coisa a ver com prevenir hemorragia na zona de penumbra.
Com certeza tem alguma explicação, tipo, foi feita alguma pesquisa de uma Meta-análise. achar essa Botaram faixa, isso num gráfico e viram que era zona ótima. essa faixa que é tipo, ideal. Bom, é que eu só coloquei, se alguém tiver curiosidade para ver alguma dose, como que deve ser feita a administração. Calma aí, o Arthur pergunta de novo pro doutor, que ele não ouviu. Doutora, a dúvida foi a seguinte: numa crise hipertensiva, quando eu tenho um AVC pré-trombólise, a minha faixa de pressão é 185 por 110, mas no pós-trombólise a minha faixa é 180 por 105. E a minha dúvida é, por que essa diferença tão pequena entre o pré-trombólise e o pós-trombólise? Por que será que os dois não são o mesmo valor? Por que só esses 5 milímetros de mercúrio? Entendi. Isso aí é uma questão interessante, fala muito sobre a medicina baseada em evidências, né? Existe até há 2, 3 décadas atrás, a medicina era primariamente baseada em fisiopatologia, né? Bolava-se um raciocínio fisiopatológico e tentava intervir em algum elo desse mecanismo fisiopatológico. E não se media os resultados, né? Cada médico, um pequeno grupo de médicos, tinha a sua própria experiência e se baseava nela, no que dá certo e o que não dava certo. Com o advento da medicina baseada em evidências, que hoje basicamente a medicina inteira é medicina baseada em evidências, né? Vocês têm uma formação metodológica muito mais consistente do que as gerações anteriores tinham. Então, o que acontece? Você pensa no mecanismo fisiopatológico e depois mede, né? Faz as meta-análises, cada um faz seus trabalhos, depois agrupa os trabalhos, faz as meta-análises e vê se aquilo se traduziu realmente em benefício para o paciente ou não, tá? Mas como nada na vida é perfeito, sempre que você tem duas escolhas, não existe a escolha perfeita, existe sempre a escolha menos pior, né? A medicina baseada em evidências, ela tem os seus vieses, ela per se tem seus vieses. E um deles é que os parâmetros para você fazer o estudo, eles são de alguma forma arbitrários. Claro que eles são baseados em trabalhos prévios, ou até na experiência do autor, ou em mecanismos fisiopatológicos. Mas o autor do estudo, para iniciar o estudo, ele seta padrões arbitrários. Se o estudo dele prevalece e demonstra um resultado positivo, é o estudo dele que vai para o guideline, mas levando os números que o autor escolheu inicialmente. Essa daí é a explicação da diferença, porque que um é 185 e outro é 180, tá? Entendi. É algo mais arbitrário, baseado em evidência e não uma explicação fisiopatológica em si. Reflete o principal estudo que embasou essa indicação. Beleza. Estatística é a arte de Aí eu só coloquei esse slide aqui para se a gente quisesse ver alguma dose, como é administrado, se alguém tiver dúvida, basicamente isso. E é isso. Mais uma dúvida aqui. Na urgência hipertensiva, você citou ali sintomas de urgência hipertensiva. Só que os sintomas de urgência são diferentes dos sintomas de emergência. No caso, seria sintoma de AVC, sintoma de... O que eu poderia considerar um sintoma de urgência hipertensiva no pronto-socorro? Cara, eles colocam sempre, tipo assim, sintomas muito gerais. Por exemplo, fraqueza, mal-estar, sensação de que vai desmaiar, cefaleia, geralmente uma cefaleia baixa, porque assim, o que a gente mais escuta é a dor na nuca, né, mas ele deixa, tipo assim, se pesquisar isso, eles deixam bem claro que não existe essa associação de verdade entre hipertensão e dor na nuca. O que existe seria tipo a cefaleia mesmo, mas seria uma cefaleia leve, não seria, por exemplo, uma thunderclap igual a da HCA. E esse paciente ele não vai ter tipo outros déficits neurológicos, não vai ter confusão mental. Então, tipo, náusea também pode acontecer. Seriam sintomas, alguns falam sintomas vagais. Tipo, chamam em algumas literaturas assim. Eu tinha visto que, tipo, muitas vezes, urgência hipertensiva, você acaba descobrindo, tipo, o sintoma inespecífico. Às vezes a pessoa vai com uma queixa que ela própria nem está desconfiando, que é relacionada à pressão, e aí, por um acaso, você, tipo assim, na triagem, a pressão dela tá alta.
Entendi. Mas não necessariamente vai ter alguma coisa muito específica, porque no fim das contas não lesa o órgão-alvo, né? E essa dor na nuca, ela não está relacionada a nenhum tipo de aumento de pressão. Tipo, Procurei pra por que as caramba. pessoas falam isso? Então, não sei se é, tipo, Isso. percepção da pessoa, porque, tipo, é muito geral, né? Um monte de gente chega falando, dor na nuca. Então, tipo, não é pessoal da pessoa. Será que é o jeito de Mas, relatar? cara, eu essa pesquisei, fala, tipo, mas eu pesquisei, eles não associam isso. Tipo, como um sintoma mesmo da pressão alta. Então, não sei. Essa relação entre dor na nuca ou cefaleia e pico hipertensivo, às vezes é discutido em podcast, né? Podcast mais básico na cardiologia. Como que eles gostam de explicar isso? O pessoal fala que cefaleia é hipertensão da cefaleia, né? Só que o pessoal esquece das outras 999 possíveis etiologias para uma cefaleia, né? Então, realmente não tem relação, tá? 99,99% das vezes é o contrário. A cefaleia é primária, pode ser uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional, e a dor faz o pico pressórico no paciente que já tem hipertensão de base, tá? A dor na nuca por si só, se tem características de ser tensional, ela não enquadra em urgência nem emergência hipertensiva. Inclusive, o próprio conceito de urgência hipertensiva não tem sido mais empregado nos guidelines mais modernos ou nas aulas mais recentes, tá? Ou é uma emergência hipertensiva ou é ambulatorial. Então, o paciente chegar para você na UPA ou na UBS, a minha pressão sistólica está 200. Você tem que fazer um tratamento imediato para ele ou não? Eu confesso, assim, 99% das vezes eu tento usar a medicina baseada em evidência, medicina baseada em guideline, mas às vezes na vida é importante você também entender o contexto. Eu trato, tá? Eu falo, toma Nodipino, Enalapril, qualquer coisa, espera 2 horas aí. Mas se você seguir o guideline, você não faz nada, tá? Você manda o paciente embora e fala, vai procurar um ambulatório de cardiologia. Porque aquela hipertensão não nasceu ali, ele já tem hipertensão há anos ou pelo menos meses. Então não muda nada esperar uma semana a mais ou uma menos para iniciar o tratamento. Entendi. Visto que a gente trata a hipertensão não por medo de uma doença aguda. A hipertensão a gente trata por diminuir a probabilidade de evento em 10 anos. Mas, Eduardo, isso para o paciente virgem de tratamento. Né? Para o paciente virgem de tratamento, que nunca tratou, que diagnosticou ali na hora. É isso que você está falando? Não, teoricamente, se você ler na diretriz, eu acho que a própria diretriz brasileira fala isso, não estou bem lembrado agora. Mas as aulas falam, independente de ser virgem de tratamento ou não, um paciente assintomático com PA sistólica de 200, você não deveria fazer nada, deveria encaminhar ele para o ambulatório. Nossa, polêmica questão da prova da C3, que a Pois gente é. saiu sem saber. A gente já teve uma prova que cobrou uma questão assim. Aí, qual que era o gabarito? Era para mandar embora ou era para tratar? Acho que era pra mandar embora e a gente tratou. E a gente tava tipo, como assim mandar embora? A gente tratou. Não, esse curso de guideline que vocês estão fazendo, se ocorrer conforme eu estou pensando, deve dar umas 5 questões para vocês na prova de residência, tá? Provavelmente. Até mais, se duvidar, porque tem bastante coisa que amplia um pouco. Esse aqui, tipo, a aula de hoje é hipertensão, mas a hipertensão ela não fica restrita na cardiologia, né? Só na clínica médica, acaba puxando umas coisinhas. Só de falar de pré-eclâmpsia, você já mencionou tratamento, isso sempre cai em gel. Sempre, sempre, sempre. Mas é bom. Mais alguém? Algum comentário? Uma última dúvida. É relacionado à encefalopatia hipertensiva. No caso de uma encefalopatia hipertensiva, aí sim eu teria a cefaleia como uma grande suspeita, um sintoma de hipertensão. Só nesse caso. Eu vou pedir desculpa, tá um pouco difícil de escutar. Repete a pergunta de novo. No caso, que eu tenho uma encefalopatia hipertensiva, doutor,
Aí, nesse caso, eu suspeitaria da dor de cabeça como uma causa primária, não como uma causa primária, mas como uma causa, assim, um sintoma sugestivo de pressão alta. Tipo, quando que eu vou saber se a dor de cabeça do cara é de uma encefalopatia hipertensiva ou não? Entendeu? Encefalopatia hipertensiva tem sintoma neurológico, né? Aí é uma emergência hipertensiva. Essa é pra você pôr o paciente na sala vermelha ou na UTI, né? Aí o paciente tem sintoma neurológico, né? Edema cerebral. Talvez seja a maior emergência hipertensiva de todas. Eu tenho uma dúvida. Acho que a maior emergência hipertensiva é a dissecção de aorta, né? Doutor... pode falar. Eu só queria complementar a resposta da outra pergunta lá. Eu acho que eu fui claro, mas só a título de exemplo, você perguntou por que uma indicação é 180 na outra 185, né? Eu acho que eu fui claro na resposta, mas só para ser ilustrativo, se o trabalho principal que gerou a recomendação tivesse sido feito com 182, a recomendação ia sair com 182, tá? Tá. Entendi. Realmente o cara escolheu o número e o trabalho deu certo. Evidência. Doutor, eu queria... Ele escolheu o número, aí ele mediu. O grupo positivo foi tanto, o grupo negativo foi tanto, a diferença foi significativa. Pronto, vira recomendação. Porque, querendo ou não, a recomendação é binária, né? É sim ou não. Para você escolher quem vai ser o 0, quem vai ser o 1, tem que ter um valor arbitrário. Sim. Porque é uma variável, querendo ou não, categórica, né? Ou tá hipertenso ou não tá. Mas qual que é o ponto de tá ou não tá? Alguém tem que tomar essa decisão. E aí é o autor do trabalho. Sim. Doutor, eu queria confirmar mais algo para ver se eu não estou errado. Por exemplo, uma situação em que um paciente ele faz uso contínuo de losartana, aí ele chega no pronto-socorro por conta de uma urgência hipertensiva, sem lesão de órgão-alvo, nada. Na hora que eu for fazer o tratamento via oral nesse paciente, por mais que seja de maneira pontual, eu posso fazer, por exemplo, um IECA para ele? Cara, isso é uma coisa que eu vejo muito médico formado errando, tá? Você nunca pode misturar IECA e BRA, tá? Nenhuma hipótese. Eu já vi prescrição, várias vezes prescrição de médico, losartana e enalapril. Isso aí é criminoso, tá? Se você for purista, você tem que esperar, por exemplo, eu quero trocar losartana para enalapril. Você tem que deixar o paciente 3 dias sem tomar losartana para começar a tomar enalapril. E vice-versa, tá? Então você não deveria misturar losartana com enalapril. Não deveria misturar IECA com BRA, né? Nessa hora, um bom remédio para você fazer. Na urgência hipertensiva, qual que é o melhor para você fazer? É qualquer um, tá bom? Isso aí está na diretriz e é bem usado na prática. Você pode usar espironolactona, você pode usar nifedipina, amlodipina, hidralazina, até beta-bloqueador vale. Não é o beta-bloqueador, não é o melhor antihipertensivo, né? É a quarta escolha, né? Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, o paciente chega com losartana. Cara, mete um nifedipina ou um amlodipina nele. Sim. Entendi. Essa questão de baixar a pressão muito rápido, a diretriz ela enfatiza muito isso e a gente, quando é estudante, não dá relevância, até ver o primeiro evento adverso de um tratamento que você prescreveu. Aí vocês vão sentir como é doído. Esse negócio de não baixar mais que 25% da pressão nas primeiras horas é verdade, tá? O paciente chega com 200. 20% é 40, você não deve baixar para menos de 160, tá? Não é para você baixar de 200 para 120 rapidão assim, não. Aquela questão de os vasos cerebrais precisam de um tempo para se adaptar, para fazer autorregulação. Se não faz hipofluxo cerebral, o paciente faz uma síndrome AVC-like. Grave. E lembre-se que é do cérebro inteiro. E daí não tem um ponto específico, né? Tá vindo da carótida tudo pra cima. Exatamente. E pode deixar sequela permanente? Pode, porque pode fazer edema, pode fazer hipertensão intracraniana depois, toda a isquemia e perfusão do cérebro. Situação Exato.
Chegou nas UTIs algumas vezes já. Não é incomum isso aí. Não, é raro, mas acontece. E você pegar um cara numa situação dessa, o que você faz? É droga vasoativa? Tem que retomar a pressão. A pressão de perfusão cerebral. Tem que retomar. Medidas de proteção uterina e de AVC. Cara, você tem que fazer o caminho contrário. Você viu fazendo isso? Semana retrasada. Ué, o cara... Não, peraí, não precisa ir tão longe. O paciente de ontem, eu queixei com a doutora no PS Santa Casa. Ele estava confuso, tudo bem, admito. Mas ele falou, os únicos remédios que eu tomo é captopril e losartana. Aí eu falei, nossa, tomara que o senhor esteja muito confuso. Não seja isso. Tomara que o senhor só realmente esteja perdido no pagode, porque se for isso, é muita sacanagem. O cara lá com uma HSA, por uma hipertensão muito maltratada, muito provavelmente de anos, aí o cara conta que estava usando só captopril com losartana. Aumenta risco do quê? Usar captopril e losartana junto? Eu lembro de ter lido sobre, mas eu esqueci exatamente. Injúria renal pública? Ó, queria contar um caso, só a título de alerta, de advertência, né? Eu sei que quem formou na UFMS nunca vai fazer uma cagada dela, e não tô sendo antiético, não vou falar o nome, né? Mas aconteceu essa semana, tá? Na quarta-feira, eu tava de plantão no hospital de Porte 2, chegou um paciente do Porte 1, frequência cardíaca de 39 sinusal. Teoricamente você não faz nada, né? Você investiga, provavelmente tem uma coronariopatia, deve ter uma obstrução na coronária direita, porque a artéria sinusal ela é ramo da coronária direita, né? Você deveria fazer um ergométrico nele, ou eventualmente um cateterismo, né? Não era intoxicação por beta-bloqueador, não era intoxicação por remédio, não era nada. Cara, na hora de ele ir embora, assim, eu falei pra ele, ó, vai pro ambulatório e tal, a mulher dele tira uma receita do bolso, fala assim, ó, ele acabou de passar na médica da UPA aqui na frente, ela prescreveu esse remédio aqui, ó, metoprolol 50 de 12 em 12. Ela falou que vai melhorar a frequência cardíaca dele, tá? Posso dar o remédio? Pô, mas... vai matar o cara. De 39 vai pra 10. A pessoa achou... Cara, que, assim, foi, meu Deus, cara, como é que tá dando CRM, assim? Pô, 39 eu vou reduzir mais né? um. Aí eu falei, não toma, né? Faz isso não, viu? E a gente não quer prejudicar ninguém, né? Compensa. Aí a família perguntou, por que, doutor? Ia fazer mal pro paciente? Não, pensei, né? Ia matar com certeza, né? Ia matar, com certeza ia matar. Aí eu falei, não, só não é o melhor. Não faça de jeito nenhum. Não faça. Sério. Mas é isso, gente. Fechou então? Fechamos mais uma. Boa sexta a todos aí, viu? Valeu, doutor. Grande abraço. Valeu, doutor.